Olá, tudo bem? Vamos estudar mais uma lição de número 7, que tem como título Adoração no contexto da educação. O verso para memorizar está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, e diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Bem, a adoração ela faz parte da natureza humana, né? Nós nascemos com esse desejo natural de adorar. E é claro, evidente que lá no Éden, né, era um desejo natural de adorar a Deus, o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Mas com o passar do tempo, a entrada do pecado no mundo, esse desejo ele foi corrompido, né? Então existe aí uma vontade de adorar, mas muitas vezes as pessoas adoram coisas erradas ou até buscam adorar ao Deus verdadeiro, mas da maneira errada. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que todos nós fomos feitos com esse desejo natural de adorar. E algo que é comum de todos os cristãos é o entendimento de que nós devemos adorar a Deus, né? Todos os cristãos eles concordam no fato de que todos nós devemos adorar a Deus. Só que o consenso acaba aqui, né? O consenso acaba aqui. Aí surgem questões que são divergentes, digamos assim, como, por exemplo, onde adorar, como adorar, que horas adorar, entende? Com que frequência adorar, e até mesmo dentro de uma congregação, de uma mesma congregação, nós temos essas divergências, né? Como adorar, qual é a maneira certa de adorar a Deus, né? Qual roupa eu vou usar na hora de adorar a Deus, qual música deve tocar para que realmente seja uma música de adoração, enfim, diversas questões aí que nós já sabemos. Só que nós temos um grande problema quando nós começamos a trazer essas perguntas, nós começamos a criar dois extremos. Um primeiro extremo que ele resolve, né, criar ali realmente uma lista com as regras que o que está dentro daquela regra de fato é a adoração verdadeira. Né? E veja que ainda há um problema, né, na criação de regras dessa maneira ainda, sem dúvida que acaba sendo colocado questões culturais. Entende? Então, assim, eu crio uma regra e é claro que eu vou colocar dentro daquela regra questões da minha cultura, porque é a única cultura que, teoricamente, eu realmente conheço. Então, você ainda elimina todas as outras culturas e diz assim, independente da cultura, a regra é essa. Né? Todo mundo tem que seguir essa regra. E esse é um extremo. Né? Esse é um dos extremos. Essa criação de regras, né? Para adorar tem que ser assim. Para adorar é usando essa roupa. Para adorar é nesse horário. É de manhã, é de tarde, à noite, orando ao Senhor. Enfim, um conjunto realmente de regras. O outro extremo, então veja, falamos de um extremo. O outro extremo, ele simplesmente define que a adoração é simplesmente uma questão de preferência, né? Uma questão de preferência pessoal e que Deus simplesmente vai aceitar todos os tipos de adoração. É o outro extremo, né? Eu entender que eu tenho a minha preferência, a minha maneira de adorar, e Deus aceita assim, você tem a sua, outra pessoa tem a dele. E o que é importante é todo mundo adorar, cada um do seu jeito, e Deus aceita tudo. Isso então é um outro extremo. E, e quando a gente fala de extremos, interessante que quando a gente diz, né, tem esses dois extremos, a gente tem a tendência do que então? Então nós precisamos achar o equilíbrio, né? Sempre falamos dessa maneira. Quando a gente tem extremos, a gente pensa o seguinte, precisamos achar então o equilíbrio e dentro desse equilíbrio está a adoração verdadeira, digamos assim. Mas perceba que quando a gente tem esse entendimento, eu acabo fazendo de que maneira? Eu acabo pegando um pouquinho do extremo, um pouquinho do outro extremo e juntando esse pouquinho de cada um e acho o meu equilíbrio. Mas aí você pode pegar um outro pouquinho de um extremo, um outro pouquinho de outro extremo e criar um outro equilíbrio para você. Entendeu o que eu quis dizer? E acaba sendo também de forma equivocada, porque eu crio é, algo equilibrado para minha vida, mas é aquilo que eu escolhi de cada um dos lados, digamos assim. Você criou um equilíbrio, mas com aquilo que você escolheu de melhor de cada um dos lados. E acaba sendo também
uma adoração equivocada. Então, esse equilíbrio, quando a gente fala em encontrar o equilíbrio, nós temos a resposta de onde está esse equilíbrio. Nós temos a Bíblia, ela nos diz sobre as formas aceitáveis de adoração. Na Bíblia, nós encontramos a resposta sobre essas indagações de que maneira devemos adorar, né? E se de fato existe uma receitinha de bolo sobre as regras dentro do contexto de adoração, vamos ver que isso não é bem assim. Mas a Bíblia, sim, ela deixa claro a maneira que um verdadeiro adorador ele age. E uma primeira coisa que nós precisamos compreender, e nisso a gente traz a história lá de Daniel 3, Daniel capítulo 3, que é quando o rei Nabucodonosor ele cria uma estátua, obriga todos ali a se prostrarem diante da estátua em determinado dia, determinado horário, e os 3 amigos de Daniel, eles não se prostram perante a estátua do rei. E você sabe muito bem, né? A condenação ali, a punição, melhor dizendo, para aquele ato de não se prostrar diante da estátua do rei era ser jogada na fornalha ardente e morrer, é claro. Então, ali a gente sabe que no final da história, né, os 3 jovens eles foram jogados na fornalha, mas Cristo salvou todos eles da morte. Só que o ponto aqui principal desse momento onde nós estamos conversando é a questão de que a adoração é uma questão de vida ou morte. Não é uma questão subjetiva. Vou adorar a Deus, vou adorá-lo. Não é uma questão subjetiva, né? Adorar por nada, digamos assim. A adoração é uma questão de vida ou morte. Isso precisa estar na nossa mente. Por isso a gente sempre compara Daniel capítulo 3 com Apocalipse 14, onde nós temos ali as 3 mensagens angélicas, né? Onde nós já conversamos outros momentos sobre esse livro. Então nós precisamos ter essa compreensão, porque ali capítulo 14, no caso de Apocalipse, né, traz essa questão da adoração nos últimos dias, né, e como que a questão da adoração ela é para nós hoje também uma questão de vida ou morte, né? Todo o conflito cósmico, o conflito entre o bem e o mal, tem como pano de fundo ali a questão da adoração. Então a adoração sim é uma questão de vida ou morte, por isso nós precisamos compreender essa questão de forma de uma forma melhor. Por isso é importante, dentro do sistema de educação cristão, nós estarmos conversando e aprendendo sobre esse assunto tão importante, porque é uma questão, como eu falei, de vida ou morte. Nós temos aqui na lição um encontro de Cristo com a mulher samaritana. Esse encontro é muito interessante porque ali Jesus ele deixa claro sobre essa questão do que é ser um verdadeiro adorador. E certamente acaba caindo por terra todos esses conjuntos de regras, né, que são criados e à época também foram criados pelos fariseus ali, né? A gente sabe que Cristo veio no momento, conversamos isso em 2 lições atrás, se eu não me engano, que Cristo vem no momento onde havia uma necessidade de mostrar o caráter de Deus para o povo, porque eles tinham se afastado tanto de Deus que não tinham mais essa compreensão, então não adoravam mais de maneira verdadeira, simplesmente praticavam mero formalismos ali, todo o seu sistema, né, de adoração era apenas formalismo. Então, assim, foi criado um conjunto de regras também em cima de outras regras que não faziam o menor sentido para uma verdadeira adoração. E hoje a gente acaba caindo também nesse perigo quando nós nos afastamos de Deus, não buscando de fato o que é a verdadeira adoração dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Nós caímos nesse perigo de criar conjunto de regras e tornar ainda difícil uma verdadeira adoração das outras pessoas. Então, nesse encontro aqui, Jesus ele traz de uma maneira muito interessante e realmente cai por terra todo esse conjunto de regras que acabamos criando e ele traz, então, sobre a verdadeira adoração. Nesse encontro, então, com a mulher samaritana, nós vamos resumir, é claro, está lá no capítulo 4 de João, Jesus encontra com a mulher, conversa com a mulher samaritana, e num certo momento ele mostra para a mulher que ele conhece a vida dela de forma bem profunda. E quando a mulher ela percebe que Cristo conhece ela de forma bem íntima, digamos assim, ela diz, então esse homem é um profeta, né? Então o Senhor é um profeta, conhece
a minha vida tão intimamente assim, mas nunca me viu, é um profeta, por isso que sabe das coisas. E ao ela entender, então, que Cristo era um profeta, digamos que ela se aproveitou da situação, né? Bem, estou diante de um profeta e vou fazer, então, uma pergunta sobre algo com relação à adoração, que ela tinha ali uma dúvida, que era no lugar, qual era o lugar correto de adorar. Sabemos ali que os samaritanos e os judeus tinham algumas divergências e uma delas ela era justamente a questão do local correto de adoração. Os samaritanos entendiam que um determinado monte era o local correto de adoração e os judeus entendiam que Jerusalém era o lugar correto de adoração. E quando ela então indaga essa questão, Jesus ele responde lá no capítulo 4, verso 21, ele diz, né, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui ele confirmando, de fato, que até determinado momento, realmente, os judeus eram um povo ali, né, escolhido por Deus e tudo, então tinha, de fato, o local ali da adoração, que era Jerusalém, mas ele complementa no verso 23 dizendo, mas vem a hora e já chegou, então confirmando que sim, havia sim adoradores em outros lugares, sem ser no povo judeu, adoradores verdadeiros, inclusive entre o povo samaritano, né? Então, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que ele repete nos dois últimos versos essa expressão em espírito e em verdade. Eu separei aqui um trecho sobre esse verso, aqui no meu comentário bíblico, né? Onde está escrito sobre essa expressão em espírito e em verdade, que diz assim, né? Isto é, com toda a sinceridade, com as mais elevadas faculdades do ser, aplicando à vida os princípios da verdade. Jesus então afirma ser esta a genuína adoração. Tudo o mais é falso. E para complementar esse pensamento, vamos ler juntos uma parte aqui de terça-feira, uma citação de Ellen White, aí em terça-feira, que diz, né, a verdadeira adoração ao Senhor deve ser em espírito, isto é, deve vir do amor a Deus, da experiência de conhecê-lo pessoalmente. A religião que vem de Deus é a única que leva a ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isto purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Também nos comunicará a obediência voluntária a todas as suas ordens. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da atuação do Espírito Santo. Então perceba o que é ser um verdadeiro adorador, o que é uma adoração verdadeira. É um coração puro, ter um coração puro, desejoso de obedecer voluntariamente a Cristo. Um coração puro onde busca aplicar em sua vida os princípios da verdade, como diz aqui também, né, elevar, né, com toda sinceridade, né, com as mais elevadas faculdades do ser. Isso é uma verdadeira adoração, ou seja, não é algo externo, é algo que vem de dentro. Perceba que os profetas, algumas vezes, condenavam ali alguns líderes de Israel que praticavam ali, né, o cerimonial da adoração, né, todo aquele formalismo dentro do sistema de adoração, mas que praticavam com um coração mau, um coração corrupto, com ações corruptas escondidas, ou seja, estava praticando de forma correta todo aquele sistema ali, todo aquele formalismo, mas com um coração ruim, impuro, corrupto, ele era condenado pelos profetas, porque ele não estava adorando de forma verdadeira, porque ele não estava adorando em espírito e em verdade. Então eu posso praticar um formalismo de forma correta, de forma bonita, que todo mundo elogia, mas eu posso não estar adorando de verdade. Entende? Vem de dentro. Veja aqui no final da lição, na aplicação para a vida, quando diz, né, adorar é submeter toda a nossa natureza a Deus.
é estimular a consciência com sua santidade, alimentar a mente com sua verdade, purificar a imaginação por sua beleza, abrir o coração ao seu amor, entregar nossa vontade ao seu propósito, tudo isso reunido em adoração. Perceba, então, que é algo que vem de dentro de cada um de nós. Ser um verdadeiro adorador não quer dizer, não é justificado, digamos assim, por aquilo que eu faço externamente. Aquelas minhas práticas externas, né, aquilo que eu externo, já vem de um coração de um verdadeiro adorador. É apenas uma expressão ali externa de um adorador, de alguém que adora a Deus de forma constante. Veja que eu não posso dizer, vou à igreja para adorar a Deus. Quantas vezes a gente fala isso? Vamos para a igreja para adorar a Deus. Bem, então quer dizer que quando eu estou na igreja eu estou adorando, mas quando eu voltar para casa eu não estou mais adorando? Entende? Um verdadeiro adorador, ele tem esse coração puro, esse desejo de aplicar a verdade à sua vida, um desejo de obedecer voluntariamente a Deus, submeter a sua vontade à vontade de Deus, e isso é constante, e isso não acaba. Então nós estamos, dessa maneira, adorando a Deus todos os momentos da nossa vida. Entende? Temos os momentos definidos para externar isso publicamente, né, através ali de uma liturgia na igreja, digamos assim, né, um exemplo, mas não quer dizer que ali apenas eu estou adorando, ali eu estou apenas externando algo que já está em mim. Lembra? Porque nós todos fomos criados com esse desejo de adorar, e é uma adoração constante, é uma adoração frequente, que não acaba, que nós externamos em alguns momentos, em algumas reuniões, em grupo, coletivamente, mas é algo que não acaba. Então a adoração é isso. Isso é ser um verdadeiro adorador. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E que o nosso desejo seja de adorar ao nosso Pai em espírito e em verdade. Se você chegou até o final desse vídeo esperando que eu te desse uma receitinha de bolo de como adorar a Deus, desculpa pela sua frustração, porque não tem. Não tem. Você precisa buscar ao Pai diariamente, permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida e que a partir daí os frutos do Espírito eles possam ser externados na sua vida, possam ser enxergados na sua vida. E certamente isso o transformará a um verdadeiro adorador. Isso permitirá que você adore ao nosso Pai em espírito e em verdade. Então esqueça esse conjuntinho de regras. Quem fez esse conjuntinho de regras foram os fariseus, que disseram que adorar é isso, adorar é fazer toda essa lista. Não é assim. Nós precisamos compreender que a adoração vem de dentro de cada um de nós. E que você então possa ter esse desejo de ser um verdadeiro adorador do nosso verdadeiro Deus. Que Deus possa te abençoar e a gente se vê no próximo estudo. Até lá.